Olá, tudo bem com você? Eu sou Lúcio de Moraes e você está no Diário de Literatura. Essa vai ser um pouquinho diferente, com um apresentador diferente também do habitual, mas essa vai ser um meio que podcast do Diário de Literatura. Como vocês podem ver aqui na capa do vídeo, na capa do podcast, ele será disponibilizado também no Spotify, vou colocar o link na descrição. Hoje vamos falar de Crime e Castigo. Eu escolhi aqui como imagem para representar o filme de mesmo nome que se baseia na obra de Fyodor Dostoiévski e que foi dirigido por Lev Kulizaknov. Não vou me arriscar a pronunciar o nome do diretor em russo, porque até que tentei, ensaiei algumas vezes, mas acabou não saindo como eu queria, como eu esperava que saísse. Mas Crime e Castigo, falando agora do livro, é uma dessas grandes obras da literatura mundial. É um clássico, acho que não tem nenhuma outra palavra que melhor define Crime e Castigo. E eu digo que ele é um clássico, pois as palavras do italiano Italo Calvino, um livro clássico é aquele que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E Crime e Castigo, embora tenha sido escrito há mais de 150 anos, ele ainda é muito atual. Seja para o direito, seja para a literatura, seja para a medicina, mais precisamente para a psiquiatria e até para a psicologia, não importa. É um livro atual e que vai trazer uma mensagem para você que vai mexer com você. Certamente é uma daquelas leituras que você precisa fazer antes de morrer. É quase que uma leitura obrigatória porque vai mudar um pouco a forma como você enxerga o mundo. Sem dúvida ele vai mexer com você. Mas vamos aos fatos, né? Esse livro ele foi escrito em 1866, acho que até já comentei aqui. Ele foi publicado em parte em uma revista russa. Só depois é que ele foi compilado e publicado em um volume único. É uma história que é ambientada em São Petersburgo, então capital do Império Russo, e que traz para a gente como personagem principal Raskolnikov. Ele que era um ex-estudante de Direito, e para citar Belchior, ele não tinha dinheiro no banco, não tinha parentes importantes e veio do interior. Ele foi para a capital para estudar. Ele se mantinha lá, dando algumas aulas particulares e também com a ajuda de sua mãe e de sua irmã. Mas as coisas começaram a ficar difíceis, tanto para sua família quanto para ele, e aí ele se viu obrigado a largar os estudos. E Raskolnikov, já destaco aqui, que ele não era essa pessoa mais comunicativa, mais amigável do mundo, não. Ele era meio taciturno, na dele, como a gente fala por aqui. E quando ele larga os estudos e aí passa a não ter contato com quase ninguém, aí isso acaba se potencializando. Ele acaba voltando-se para si mesmo, acaba pensando e criando teorias, devaneando sozinho em seu apartamento, que, por sinal, era um apartamento minúsculo. Praticamente só tinha um cômodo ali. E ele passou ali meses inteiros sem ter contato quase com ninguém. Isso foi mexendo um pouco com a mente de Raskolnikov, que já não era a pessoa mais equilibrada do mundo. E uma das ideias que ele teve durante esse período de isolamento fez que ele cometesse um crime, o motivou a cometer um crime. Eu não vou aqui falar que ideia foi essa exatamente, mas eu quero que vocês imaginem o seguinte. Digamos que você tivesse a certeza de que todos os seus sonhos iriam se realizar, que você ficaria famoso, que você ajudaria muitas pessoas. As pessoas te veriam na rua, te admirariam, as pessoas iam querer ser como você. Mas a gente sabe que nessa vida, nada, absolutamente nada vem de graça. Para que isso aconteça, é preciso que você cometa um crime. E esse crime vai ser compensado pelas inúmeras boas ações que você fará ao longo da vida depois de cometer este ato. E essa foi a ideia que foi se instaurando, foi crescendo dentro de Raskolnikov. E Raskolnikov, ele vai cometer esse crime. De certa forma, nesse momento, e com esse pensamento que ele vai desenvolvendo, se você já leu Macbeth, ou já vou falar de Macbeth de Shakespeare, você vai lembrar-se desta obra, porque tem um paralelo muito grande. E aqui, para citar Shakespeare, né, não está ipsiliter, como ele traz lá em Macbeth, mas ele diz algo mais ou menos assim. Só um instante. Se você quer ser grande, é preciso que, além da ambição, que você tenha maldade. E que não tenhas medo de fazer o que for preciso para alcançar seus objetivos. E Raskolnikov não teve medo. De fato, ele foi às vias de fato. Não vou falar em detalhes qual foi o crime ou os crimes que ele cometeu, mas tão logo que ele comete o crime, está sendo um pouco repetitivo, ele passa a sofrer com o peso de sua consciência. Ele já não estava tão bem de saúde assim, é verdade, mas acaba que se acentua
esse estado deplorável, esse estado doentio, no momento que ele comete o crime ou instantes depois. De certa forma, podemos dizer que que o castigo, que também dá o nome ao livro, já se inicia logo após o crime, mas não um castigo imposto pela sociedade, não um castigo imposto pela justiça, mas um castigo imposto pela própria consciência de Raskolnikov. Ele, inclusive, adoece após esse crime, quase que numa reação psicossomática, fica febril, tem um quadro que a gente vulgarmente chamaria de delírio, embora ele tenha delírios do ponto de vista psiquiátrico também, mas isso é tema para um outro vídeo, para um outro momento. E o que é interessante é que a todo momento, Dostoiévski tem a capacidade de nos colocar dentro da cabeça do personagem principal. Não só dele, mas principalmente dele. E a gente vê o mundo a partir dos olhos de um criminoso. E a gente começa a se questionar ao longo da leitura a influência dos transtornos mentais, as dificuldades que o indivíduo passa ao longo da vida nos crimes que são cometidos. E, curiosamente, ou não, o nome Raskolnikov, em russo, é derivado da palavra Raskol, ou Raskoi, acho que seria até a pronúncia mais correta, que significa cisma, divisão. E Raskolnikov, como você está dentro da mente dele, você vai perceber que ele é um personagem dividido, que ele é um personagem confuso, que diz algo, depois se contradiz. Lembro muito outra obra de Dostoiévski, Memórias do Subsolo, Notas do Subsolo. Recomendo também a leitura dela, acho que é um bom livro, uma boa obra para ser discutida em outro momento. E até, se você não leu Crime e Castigo ainda, que é um livro grande, grosso, umas 600 páginas mais ou menos, até recomendo, que valeria a pena começar lendo primeiro Memórias do Subsolo, que é um pouco mais curto, embora seja um livro denso também, mas é curtinho, dá para ir em um dia, 2. E quando você lê Memórias do Subsolo, você vai perceber inúmeros elementos daquele outro livro, neste livro aqui. Mas, voltando a falar de Crime e Castigo, depois desse breve parêntese, você sabe que um bom romance, uma boa história, ela não é feita apenas com um bom personagem principal. Ela precisa de bons personagens secundários. É como se a gente pensasse o seguinte: um rio ele é formado pelo curso principal e por seus afluentes. E assim funciona também um bom romance. Tem a história principal e temos as histórias secundárias, os personagens secundários que vão enriquecer, vão dar uma profundidade e um volume maior a essa história. Pois bem, quero comentar sobre alguns aqui, não vou falar de todos, para também, quando vocês encontrarem no livro, já não se darem conta do que é que vai acontecer nessa história. Mas o que eu primeiro queria destacar é Razumkin, ou Razumkin. A pronúncia em russo é um pouco complicada, e vocês vão perceber ao longo dessa leitura que os personagens eles vão ser chamados por vários nomes. Raskolnikov, por exemplo, é chamado em dados momentos por Rodya, que é o seu apelido carinhoso, por seu nome completo, Rodion Romanovich Raskolnikov, ou por Rodion Romanich. Então, será uma salada de nomes que pode às vezes dar uma confundida, dar uma travada, uma bugada na mente de quem está lendo. Mas Razumkin, voltando a falar dele, sempre divagando um pouco quando falo, mas Razumkin, ele é um verdadeiro amigo. Ele é aquela pessoa que é capaz de morrer por você, de colocar a mão no fogo por você e vai te defender com unhas e dentes, quase que independentemente do que você faça. Só para deixar claro, e meio que dando spoiler, Razumkin, na maior parte da história, ele não sabe o que Raskolnikov fez. Então não é que ele está cobertando o crime, mas ele defende seu amigo com unhas e dentes. E é engraçado que Razumkin, ele é o completo oposto de Raskolnikov. Enquanto Raskolnikov é taciturno, caladão, na dele, Razumkin, meu amigo, é aquele cara expansivo, é como posso falar, meu Deus? Ele tem uma presença de espírito única. É o amigo que você gostaria de ter, certamente. Além dele, a gente pode citar aqui a mãe de Raskolnikov, Pulcheria, e sua irmã, Dunya. Ambas amam Raskolnikov mais que tudo. Como eu tinha falado antes, até elas trabalhavam para manter Raskolnikov e para ajudá-la a se sustentar na faculdade. E falando da irmã dele, Dunya, mais precisamente, essa aqui é uma mulher fantástica. É uma mulher simplesmente apaixonante. Ela é muito bonita, muito inteligente, decidida, e que ao longo da história ela vai passar por situações muito delicadas e muito tensas e vai sair das situações
de forma magistral. Ela é uma personagem fantástica, né? Mereceria um livro só na perspectiva de Dune, toda a história, tudo que aconteceu ali. Além disso, a gente vai ter nessa obra alguns vilões, alguns personagens que vão causar uma série de desconforto em quem está lendo. É claro que Raskolnikov não é esse personagem bonzinho, ele funciona muito mais como um anti-herói do que como um herói. Mas vão ter dentro da história algumas pessoas que vão nos deixar incomodados com suas atitudes, com o que estão fazendo com o nosso personagem principal. E aqui eu cito o Porfírio Petrovich, que ele funciona como uma espécie de investigador policial ali na história. Temos Svidrigailov, essa pronúncia Svidrigailov é complicada, não sei se está tão correta assim, não faço ideia como se pronuncia em russo, mas Svidrigailov, ele demonstra certo interesse amoroso pela irmã de Raskolnikov, e ele é um personagem extremamente enigmático, extremamente misterioso, que provoca Raskolnikov em muitos momentos. E é super interessante ver os diálogos e a relação entre Raskolnikov e Svidrigailov. Além disso, a gente vai ter o Lujin, que vai ser o noivo, pelo menos em parte da história, o noivo da irmã de Raskolnikov. Também uma figura que vai funcionar como vilão nessa história, uma pessoa que você no começo até gosta, mas você vai desenvolvendo uma antipatia por ele ao longo da leitura. E, claro, eu deixei por último essa que talvez seja, depois de Raskolnikov, a personagem mais importante dessa história, que é Sônia. Sônia, meus amigos, meu querido ouvinte, ela é uma menina franzina e que se prostitui para salvar a família da miséria. Ela, mesmo sendo uma prostituta, ela é uma pessoa extremamente pura, extremamente espirituosa, que tinha uma fé quase inabalável. Ela era filha de um bêbado, o Marmieladov, que vocês vão se deparar com ele logo no começo da história, o diálogo entre Marmieladov, né? Não sei nem como pronunciar às vezes, e Raskolnikov. É um diálogo super interessante. E Marmeladov, ele consumia todo o dinheiro, tudo que havia na casa em bebidas. Inclusive, Sônia se prostituía para conseguir, era obrigada a se prostituir para bancar o vício do pai e para alimentar os seus meios irmãos. Ela tinha uma madrasta também, uma mulher histérica, tísica, muito doente, e que se vê obrigada a receber dinheiro de Sônia, para que possa sustentar a sua casa. E Sônia é super interessante porque ela é a personagem que melhor compreende Raskolnikov. Talvez por ela também ser uma personagem excluída, por ter sido ao fundo do poço, e ela demonstra um carinho, um afeto por Raskolnikov, por uma criatura completamente detestável, que é perfeita. Não vou dar detalhes da relação entre Sônia e Raskolnikov, mas é uma das relações, embora não a relação mais saudável da literatura, mas uma das relações mais incríveis que você vai ler e que você pode ler em algum momento da sua vida. Por fim, meus amigos, para finalizar, eu quero destacar um trecho do livro. É um trecho que vai aparecer mais ou menos na primeira metade do livro. Não vai ser um spoiler, pode ficar tranquilo. E abre aspas para o que Dostoiévski fala nesse momento. Olha só. Todo homem precisa ter pelo menos um lugar para ir, qualquer que seja, pois há momentos em que é preciso a todo custo ir a algum lugar. É preciso que toda pessoa tenha um lugar onde sintam pena dela. Felizmente, meus amigos, o nosso querido Rodion Romanovich Raskolnikov, o Rodia, o Rodion Romanich, ele, no fim do livro, ele encontra um porto seguro, um lugar para se abrigar, um lugar para onde ele possa ir. E é fantástico. No momento que você entende que ele finalmente se encontra, que ele finalmente se acerta, você fica sem palavras. Eu acho que o final vai te surpreender também, caso você não tenha lido ainda. Me surpreendeu bastante, porque o livro vai numa pegada, e aí ele dá uma virada, ele muda completamente a perspectiva, e o final é incrível. Muito bem, meus amigos, é isso. Agradeço por ter ouvido até aqui. Deixa o curtir, compartilhe os vídeos com os amigos,
e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. O vídeo e o podcast, tá? Um abraço.